Olá, caros alunos. Depois de passarmos pelo fato típico, passarmos também sobre a ilicitude, hoje chegamos na culpabilidade. O último elemento do conceito analítico de crime. E já sem perda de tempo, até porque terá muita teoria nesse vídeo nosso, então não podemos perder tempo, né? A culpabilidade, ela inicia-se a partir do pensamento iluminista, onde é lançado ali as suas bases, as bases do direito penal moderno. O direito penal, né, porém, ele se remonta aí no século XIX. Final desse século que a culpabilidade começa a ser estudada, né, com mais afinco pela doutrina e por influência também do positivismo científico, lógico, jurídico, diferenciada e autônoma aí até então, né, desvinculando-se da ideia de ilicitude. Nesse diapasão, a contribuição de Billing com a teoria do tipo, em 1906, já estudada por nós, ela vai dizer que é incompatível com a atual forma aqui, né, com a qual é apreciado esse elemento do crime. Desmembra o crime aqui até então em seus elementos, né, estruturais, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade, abrindo caminho aí para as posteriores teorias em derredor desse tema. Dentro de um conceito, nós vamos dizer que a culpabilidade, ela se torna um juízo de reprovação. Ela recai aí até então sobre a pessoa do autor ou do partícipe de um fato típico e ilícito, conforme a nossa ordem jurídica. Valendo-se até então de quê? De uma autodeterminação que opta por atuar em conformidade com ela. A partir de tal conceito, estabelece as seguintes conclusões: culpabilidade e juízo de reprovação. Culpabilidade e reprovação, pessoal. Culpabilidade pelo fato, né? E aí, capacidade de autodeterminação, dentro desses contextos, essas quatro distinções aí, que nós traremos para os senhores. Dentro da culpabilidade e juízo de reprovação, nós vamos dizer que no atual estágio dogmático, da dogmática penal, culpabilidade ela é compreendida como reprovabilidade ou censurabilidade. Nesse contexto, nós vamos entender que a dogmática penal ela passa a ser compreendida dentro de uma reprovabilidade, né? Reprovabilidade e censurabilidade. O juízo de reprovação, ele é pessoal, e aí nós vamos dizer que a diferença entre culpabilidade e os demais elementos do crime, nós vamos entender que enquanto o fato típico e a ilicitude, ela pressupõe um juízo de valor, a culpabilidade é juízo de valor que recai sobre o autor ou partícipe do crime. É muito comum também entender que os defensores da teoria bipartida, né, da teoria tripartida, afirmem que o crime é fato típico, ilícito e culpabilidade nesse contexto até então. E é correto, né? Correto seria afirmar que crime é fato típico e ilícito com agente aí até então culpável. E a tipicidade e a ilicitude são de fato a culpabilidade, ela é pessoal do agente. A culpabilidade pelo fato, nós vamos entender que não podemos confundir a culpabilidade com o juízo de reprovação pessoal. Com a teoria da culpabilidade do autor, a culpabilidade é pelo fato, pois o nosso direito penal é do fato e não do autor. Razão até então que o conceito de culpabilidade, que se trata desse juízo de reprovação, que recai aí sobre o agente. O agente, esse agente, autor do fato ou do fato típico e ilícito. Em resumo, nós podemos dizer que o sujeito é o sujeito pelo qual ele fez e não o que ele é, tá certo? Essa capacidade de autodeterminação nós vamos compreender no seguinte sentido, de que para que se possa falar no juízo de censurabilidade, né, é imprescindível que esse agente ele atue com uma capacidade de autodeterminar.
Essa capacidade, ela não existe, né? Não existe se houver até então doença mental, embriaguez completa e fortuita, menoridade e etc. aí, né? E a capacidade, até então, ela se deve ser afastada. Pensamos até que o fundamento material da culpabilidade é o livre-arbítrio, na esteira do entendimento majoritário, entendido aqui como essa capacidade de autodeterminação. Distinção entre acepções da expressão culpabilidade. A expressão culpabilidade, senhores, ela possui múltiplas facetas, múltiplas acepções, né? Dentro de um princípio do direito penal, nós vamos ver que dentro desse princípio da culpabilidade, conhecido como a responsabilidade penal subjetiva ou pessoal, ele vai trazer a ideia de que o direito penal ele não admite a responsabilidade objetiva. Isso é o quê? Sem dolo e sem culpa. Dentro de um elemento constitutivo do crime, nesse sentido, o fato típico, ele se torna fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para os defensores da teoria bipartida, o crime, né, é óbvio que é fato típico e ilicitude. A culpabilidade, até então, seria um pressuposto para a aplicação da lei penal. Ambas as teorias da culpabilidade, elas fundamentam-se para a imposição da pena. E aí nós vamos ver que dentro desse contexto de limite e medida de pena, o artigo 59, ele fala que a culpabilidade como circunstância judicial a ser valorada até então por ocasião de uma dosimetria da pena. Expressão como limite e medida, né, não princípio ou constitutivo do crime. Então estamos aqui nesse contexto, né, verificando que o elemento constitutivo do crime é fundamento da existência da pena. Dentro de uma evolução dogmática da culpabilidade, a partir do momento em que essa é a culpabilidade, nesse conceito analítico de crime, algumas teorias se debruçam sobre a missão de analisar essa culpabilidade. E aí a relevância, né, das teorias psicológicas, a teoria psicológico-normativo e a normativa pura da culpabilidade. Então vamos para a primeira dela, que é a teoria psicológica da culpabilidade. Essa teoria ela é adotada pelo causalismo. Para essa teoria aqui, causal naturalística, a ação e a ilicitude seriam elementos externos aqui, objetivos, ao passo que os elementos internos subjetivos, dolo e culpa, iriam compor a culpabilidade, elemento autônomo da estrutura analítica do crime, né? Nesse contexto. E com a teoria psicológica da culpabilidade, fica muito clara até então a divisão aqui entre os elementos objetivos exteriores, né, e os elementos subjetivos internos, né? Conforme List, ele fala, a culpabilidade ela pressupõe a imputabilidade do autor e a imputação do resultado, nesse contexto. E não há como negar também a importância da teoria psicológica para a evolução dogmática da culpabilidade, que foi o marco inicial para a análise da culpabilidade como elemento autônomo do crime. Isso significa relevante passo na abolição dos resquícios de uma responsabilização objetiva até então, né, ao âmbito penal, pois a culpabilidade agora é elemento do crime, assinala o limite do que pode ser imputado até então ao sujeito como a sua obra. As críticas de superação da teoria da psicológica da culpabilidade, né, dentre essas inúmeras críticas apontadas aqui, a teoria psicológica se sobressai a seguinte situação: ela não apresentou nenhuma das respostas adequadas à questão da culpa inconsciente e ao estado de necessidade desculpante. Não há como se compatibilizar também a teoria com a atual dogmática penal, em que a coação moral irresistível e a obediência hierárquica constitui até então uma modalidade de hipótese de exclusão da culpabilidade. O advento também da ideia dos elementos subjetivos do injusto e demonstra que há elementos subjetivos que não compõem essa culpabilidade. E até então, outra crítica é que os inimputáveis eles podem atuar com um vínculo psicológico em relação até então, né, ao fato e ainda assim não serem culpados.
A teoria normativa ou psicológica da culpabilidade, né, é a teoria da culpabilidade para o sistema neoclássico do direito, influenciada aqui até então pelo neocantismo. Não rompeu com o sistema causal da conduta, mas influenciou bastante na culpabilidade, acrescentando aí ao elemento subjetivo dolo e culpa e os elementos normativos valorativos, que é a imputabilidade, né, que deixa de ser mero pressuposto a culpabilidade para ser um dos elementos, e a exigibilidade de conduta diversa, a qual explicitaremos, né, na aula sobre os elementos ali e as excludentes da culpabilidade, tá certo? É possível também, em resumo aqui, se salientar e afirmar que a teoria psicológico-normativa, ela objetivou até então em demonstrar que essa culpabilidade não se esgota nos elementos aí subjetivos, que é dolo e culpa. Ao revés, o dolo e culpa seriam apenas os elementos constitutivos da ideia de culpabilidade. Aí, dos postulados fundamentais no conceito até então de culpabilidade, a concepção psicológico-normativa é possível extrair as seguintes conclusões: que a culpabilidade ela fundamenta frente ao autor a reprovabilidade aí da conduta antijurídica, são objeto de estudo dentro da culpabilidade todos os elementos que a excluem. O dolo e culpa não são formas também de culpabilidade, mas sim que a constitui e, junto com os demais pressupostos da pena, servem de base para o juízo de reprovação. E além do elemento subjetivo dolo e culpa, a culpabilidade também seria constituída dos elementos normativos, imputabilidade e também exigibilidade de conduta diversa aí, tá certo? Na teoria normativa pura da culpabilidade, que é a teoria da culpabilidade para o finalismo, desenvolvida por Hans Wels aí no final da primeira metade do século XX, essa linha de pensamento, a conduta humana penalmente relevante será necessariamente dolosa ou culposa. Em outras palavras, eu posso dizer aos senhores que o elemento subjetivo dolo e culpa não integra essa culpabilidade, mas sim a conduta humana. Para o finalismo, o elemento aqui subjetivo não está na culpabilidade, mas sim no fato típico. Para a doutrina finalista, a culpabilidade ela deve ser identificada com a ideia de reprovabilidade e censurabilidade, né? E deslocar o elemento subjetivo, dolo e culpa, para o fato típico, que é o objeto dos nossos estudos anteriores aí. E não foi a única inovação do finalismo no que concerne a estrutura do crime. Antes do advento do finalismo, a consciência da ilicitude, ela permanecendo a estrutura da culpabilidade, até então como elemento normativo autônomo, e o dolo passa a ser natural e não mais normativo. Assim, a culpabilidade ela passaria, senhores, a ser constituída, né, da imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade seria o quê? A capacidade de culpabilidade. Essa capacidade de culpabilidade seria constituída de um elemento de conhecimento intelectual e um elemento de vontade. Esse elemento, né, esse elemento de conhecimento intelectual e outro elemento de vontade, essa forma volitiva. E nós vamos vendo, no que atinge aqui a culpabilidade normativa do finalismo, por essa razão, praticamente, senhores, restou consagrada a ideia da culpabilidade como constituída pelos três elementos normativos apontados por Wels, né? Que é a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da antijuricidade, né? Da ilicitude. Para Wels, desse modo, existe culpabilidade, que é essa reprovabilidade, quando o agente pratica o fato típico e ilícito, embora pudesse ter agido de outro modo, por inexigibilidade, conduta diversa, ou doença mental, ou outros meios aí, tá certo? A teoria limitada da culpabilidade, né, é uma variação da teoria normativa pura.
A teoria limitada da culpabilidade, ela não rompe com a estrutura da teoria normativa pura, mantendo aí até então a culpabilidade com os mesmos elementos constitutivos, né? Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. A diferença residiria até então no tratamento das discriminantes putativas. Entre a teoria normativa pura, clássica, e a teoria limitada da culpabilidade, que passa a ser chamada de extremada, extrema ou estrita, e a teoria limitada, né? E aí, nesse contexto, a teoria normativa pura, extremada, extrema e estrita é uma discriminante putativa que caracteriza o erro de proibição. Dentro da teoria limitada, as discriminantes putativas que dizem a respeito até então da questão, né, de direito que caracterizam esse erro também de proibição. Concepções contemporâneas de culpabilidade. Críticas à concepção de culpabilidade, né? Nesse contexto. O Werner Miesse, ele defende a relação do elemento subjetivo da culpabilidade, a qual a consciência da ilicitude estaria desmembrada do dolo. Para Carl Engels, né, ele fala que conforme Enches, né, esse nome esquisito aí, ele fala que o poder de agir do outro, de outro modo, né, não pode ser demonstrado empiricamente. Gunther Stratenwert, ele fala que é o seguinte: assevera que é imperioso apreciar o desenvolvimento dogmático da culpabilidade em dois momentos distintos. Primeiro momento é a afirmação da culpabilidade objetiva, não apenas de servir de reação à concepção causalista, mas também de sobrepujar a traumática experiência do regime totalitário nazista. O segundo estágio de desenvolvimento encontra-se o seu marco com o projeto alternativo do Código Penal alemão de 1966. E o advento desse segundo estágio possuiria até então o condão de sepultar até então aqui as concepções retribucionistas. A Arthur Kaufmann, ele fala que a culpabilidade é um pressuposto necessário para a legitimidade da pena. E aí, Kaufmann, ele fundamenta a existência da culpabilidade na liberdade de decisão do ser humano, entendida como uma realidade, nesse contexto aqui. A culpabilidade como atribuibilidade, né, de Maurach. Reinhard Maurach, ele manifestou certa preocupação nesse meio, né, com o conteúdo culpabilidade. No que concerne, até então, a impossibilidade de quê? De configurar-se como juízo de reprovabilidade pessoal, e tal se daria, em especial, pela forma como analisada a inexigibilidade de conduta diversa, sob uma perspectiva generalizante, não individualizada aqui até então. Como visto, muito embora Mauch mantenha-se ligado à concepção normativa da culpabilidade, né, é o único autor dentre aqueles que aderem aí ao finalismo que pressupõe alteração significativa na estrutura do crime. Mas a doutrina de Maurach não vingou, até então, não vigorou, né, porquanto, como é disso, a estrutura analítica tripartida do delito, em que a culpabilidade ela é um elemento constitutivo, ainda se encontra em vigor como doutrina majoritária, seja no Brasil, seja no exterior. Culpabilidade como atitude interna, juridicamente desaprovada. Gallas, né, Wilhelm Galland, inaugura a doutrina da culpabilidade como atitude interna juridicamente desaprovada. Essa atitude a que se refere a doutrina deveria dar um livre autodeterminação de uma atitude reprovável. Gallas, ele defende a ideia de que o dolo ele é deslocado para o interior do tipo, não por questões de cunho ontológico, mas sim valorativo. Conforme o entendimento do autor aqui, o dolo seria o elemento
do tipo injusto, mas também a culpabilidade, como expressão de uma atitude defeituosa do autor, né? Nesse contexto. A culpabilidade no finalismo atual. Nós vamos ver que os finalistas de hoje, eles acrescem algumas reflexões que respeitam aqui diretamente a culpabilidade. César Mir, né, afirma que o poder de agir de outro modo pode ser demonstrado empiricamente. A moderna antropologia seria capaz de compreender o homem aqui como ser capaz dessa autodeterminação conforme sentido. Rechaça aqui, né, ao livre-arbítrio materializado pelo poder, né, de agir de outro modo, porém acresce concepções normativa e axiológica, né, onde o homem, à luz de concepções axiológicas, o que influi sobremodo na estrutura da culpabilidade, que é o juízo de reprovação pessoal. Em outras palavras, o conceito material da culpabilidade em César Mir é empírico, normativo, né? E a ideia de culpabilidade refere-se ao homem, e o homem é constitucionalmente delineado como ser responsável e com a capacidade de autodeterminação e com critérios até então valorativos. O funcionalismo e a culpabilidade, né, esse funcionalismo orientado para fins de política criminal e a culpabilidade de Klaus Roxen. Aqui, Klaus Roxen, ele vem e rechaça qualquer pretensão retributiva da pena, enaltecendo a função de prevenção, tanto geral quanto especial, né? E essa pretensão de reprovação deveria ser acrescida à culpabilidade, formando o conceito aí de responsabilidade, elemento constitutivo do conceito analítico de crime. E essa concepção roxiana de que crime seria entendido como uma ação típica e antijurídica, acrescida da ideia da responsabilidade, seria constituída também da culpabilidade e das finalidades preventivas. A função de terceiro aqui, elemento, né, nesse contexto do delito, seria a comprovação de que o autor da ação típica e antijurídica seria merecedor de pena. Essa capacidade, até então, constituiria uma condição necessária, mas não suficiente, para que se pudesse, até então, né, concretizar a imposição de uma pena. Para Klaus Roxen, o fundamento material aqui da culpabilidade, ela vai residir, né, exatamente na atuação injusta, a despeito aqui da dirigibilidade normativa, né, e é possível se falar em culpabilidade se um sujeito, quando da prática do ato, estava disponível para atender ao chamado da norma, né, de acordo com o seu estado material e anímico aqui até então. É indiferente saber se a vontade do agente se fundamenta em uma postura determinista ou de ser livre-arbítrio. Não se trataria de uma hipótese indemonstrável aqui, mas sim de um fenômeno científico empírico. Tá certo? Dentro de um funcionalismo sistêmico e a culpabilidade, nós vamos ver que sobre a culpabilidade, que Günther Jacober, né, ele reforça as suas extremidades, as suas extremadas convicções, né, normativa, extraindo-se até então de seu conceito o elemento da culpabilidade. Para Jacober, a culpabilidade não se verifica apenas na ausência da normatividade, mas também na responsabilidade até então individual por referida ausência. A forma como Jacober aborda até então a culpabilidade, ela vai se fazer parte de uma análise mais ampla do direito penal, em que a pena desempenha sua função de estabilidade do sistema normativo dentro de uma perspectiva de prevenção geral positiva e a configuração de uma normativa concreta dessa sociedade, que sem a culpabilidade não haveria sequer se falar em lesão juridicamente relevante. Em uma perspectiva preventiva positiva, como pretende Jacober, se o agente não estivesse impedido de adotar aqui outra alternativa, de fato se verificaria
se o agente pratica aquela conduta por não existir até então essa margem de alternativa, não frustra as expectativas normativas aqui até então e o sistema penal permanece incólume. A maior crítica à concepção da culpabilidade de Jacob, ela reside no fato de que uma culpabilidade não atende necessariamente à função de garantia. Tá certo? O funcionalismo de controle social e a culpabilidade como limite de pena. O Winfried Hansemer analisa a culpabilidade a questão da prevenção, em observância ao princípio da proporcionalidade, aproximando até então a culpabilidade dessa política criminal. Para o autor, essa tese até então tem conduzido ao quê? A evaporação do conduto da culpabilidade e, sobretudo, quando se substitui o poder individual de agredir de outro modo. Essa possibilidade fática aqui de um homem, né, em uma situação concreta, pelo poder geral de agir de outro modo, em que se adota como paradigma aqui o homem médio que nós falamos em situações anteriores. Para Hansemer, ele assevera não acreditar na possibilidade do direito penal substituir sem a liberdade de vontade e nem tampouco que as relações humanas elas possam se desenvolver sobre a égide de uma determinada aqui, de uma hipótese determinista, da direção causal. Nessa toada, Hansemer sufraga a exclusão da ideia de reprovabilidade, conteúdo dessa culpabilidade, na medida em que a sua existência ela acarreta a condenação do agente apenas pelos fatos ocorridos, né? Desprezando-se assim incontáveis fatores crimógenos, né? Subjacente à conduta delitiva. Culpabilidade referida à pessoa, o caráter, né? Culpabilidade pelo caráter. E aqui já não importa se o poder de agir de outro modo é impossível de demonstração até no caso concreto, pois a culpabilidade aqui já não se fundamentaria até então na vontade que presidiu a conduta, mas sim em um caráter ou no caráter ou na personalidade de que a conduta se exprime. E a teoria da culpabilidade pelo caráter, ela vai e altera consequentemente, substancialmente, o conceito material de culpabilidade. E mantém-se inalterado até então o critério de identificação do livre-arbítrio. Para Klaus Roquessin, crítico dessa teoria da culpabilidade pelo caráter, ele assevera que ela possui na sua base determinista, fundada na ideia de que cada pessoa é responsável, sim, mas pelas características ou propriedades que a induzem à prática do ato. Culpabilidade da pessoa ou da personalidade, para Jorge de Figueiredo Dias, pretendendo aqui alcançar uma culpabilidade da personalidade, ele pretende substituir a liberdade indeterminista, que é esse livre-arbítrio, né, por uma liberdade como característica do ser total que age. Seria necessário aqui até então fazer uma análise do homem como ser socializado, que vive aí em um mundo e que é assim aquilo que através da ação objetiva no mundo, né? E que o mundo é essa subjetiva dentro desse contexto dele mesmo. E a culpabilidade até então seria a violação pelo homem do dever de se conformar à sua existência, de forma que a sua atuação na vida em sociedade não lesiona ou expõe a perigo de lesão os bens jurídicos penalmente protegidos. A pessoa deliberativa e o déficit de lealdade ao direito. A influência de Habermas na culpabilidade. E aí a teoria da pessoa deliberativa é desenvolvida por Klaus Gunther, a partir da teoria da ação comunicativa, né, desse filósofo alemão. Habermas, né, ele vem, abre o espaço para uma análise das formas de
de reprovação social que antecedem a reprovação penal, na linha do quanto preconizado pela intervenção punitiva mínima aí, que deve orientar o direito penal. A pessoa deliberativa e a culpabilidade, nós vamos ver que a legitimação democrática das normas jurídicas é o eixo central na análise da culpabilidade. A pessoa deliberativa, ela participa ativamente de quê? Né? Do processo democrático. O destinatário da norma aqui, né, deixa de ser mero espectador, sendo até então, né, erigido a um dos elaboradores do seu conteúdo, participando desse processo de legitimação democrática sobre a perspectiva de avaliação crítica dotada de conhecimento jurídico, tá certo? Günther Jacober, ele vem e se debruça, não, Günther, né, que é o outro, não Günther Jacob, ele se debruça sobre a culpabilidade, entendendo como uma atribuição de sentido que se atua sobre o seu agente. A doutrina de Günther foi alvo de inúmeras contestações, né? Contestações, sobretudo por força da forma como pretende legitimar essa culpabilidade a partir da legitimidade do processo de elaboração das normas jurídicas. A culpabilidade e o déficit de lealdade ao direito, né? Kindahauser é outro jurista alemão que se vale da influência do pensamento habermasiano, né? E procura até então adaptá-lo à ideia de culpabilidade. Na doutrina de Kindahauser, a culpabilidade possuiria uma dupla dimensão sobre o aspecto formal, né? E encontra-se a reprovabilidade fruto da inaptidão do agente aqui para formar uma motivação acerca da norma aqui que houvesse sobrepujado a motivação que até então o impeliu à prática da conduta. Dimensão material e o fundamento dessa culpabilidade deveria ser expresso por meio das razões aqui pelas quais não se formou até então, né, não se formou a devida motivação do agente para respeitar a norma, tá certo? Dentre as críticas apontadas, a teoria de Kindahauser, a mais expressiva, diz respeito ao fato de que a legitimidade material da culpabilidade estaria em seu pensamento, ungida aí, né, jungida ao dever de obediência ao direito, né, considerado a si mesmo, isto é o que? É desvinculado de qualquer conteúdo. A culpabilidade referida à motivabilidade, né? As teorias culpabilidade referida à motivabilidade, elas inserem-se no contexto da pretensão de encontrar, né, um fundamento material da culpabilidade, prescindido do poder de agir de outro modo. É a tônica que tem orientado o desenvolvimento aí dogmático da culpabilidade, desse período compreendido entre o advento do finalismo wellesiano até os dias atuais. A motivabilidade e a culpabilidade na obra de Munhoz Conde, ele diz o seguinte, em resumo, nessa obra aí, Conde, a culpabilidade ela desfruta de acentuada primazia, sobretudo porque é vista como categoria fundamental, né, importância para legitimar e limitar o poder de punir do Estado, objetivando até então superar esse imbróglio produzido aí pela alegada indemonstrabilidade, né, do poder de agir de outro, tá certo? E aí, em sua obra, Conde adota uma postura de maior relevância para com os outros grupos sociais marginalizados. A imputação pessoal e a motivabilidade normativa. Santiago Mirpur substitui a expressão culpabilidade a uma categoria do delito de imputação pessoal,
que seria caracterizada até então, né, pela capacidade de motivação normal pelas normas jurídicas. Os inimputáveis e aqueles que estivessem aí até então em uma situação em que pudesse falar em inexigibilidade de conduta diversa, não teriam essa capacidade. Mirpug, ele inicia por diferenciar aspecto de antijuridicidade e também de culpabilidade, e a motivabilidade não seria conceito exclusivo da culpabilidade. Se a proibição em lei objetiva evitar a realização de uma conduta, procura fazê-lo mediante a motivação para o cumprimento da norma. Em resumo, na teoria de Santiago Mirpug, a ausência absoluta de motivação normativa excluiria a própria antijuridicidade, essa ilicitude, enquanto a ausência de normabilidade na motivação conduziria à exclusão da culpabilidade. Só um minutinho que eu vou ligar o cabo aqui, tá? A negação da culpabilidade. Na doutrina moderna, senhores, alguns autores procuram negar a própria culpabilidade como elemento integrante na estrutura do crime. Ordeg, né, leva às últimas consequências as críticas da culpabilidade, abordando em especial a indemonstrabilidade, né, do poder de agir de outro modo, chegando a negar-lhe a utilidade para o direito penal, né, nesse contexto. E aí nós vamos vendo que, de fato, né, Ordeg é um dos poucos autores que sustentam, né, se distanciando aqui, né, a culpabilidade para o direito penal. E aí, culpabilidade não constitui fundamento nem limites de pena sem imposto. E mais, sendo o fundamento material da culpabilidade, não pode ser demonstrado. E essa categoria deve estar apartada da teoria do delito, sendo substituída até então pela necessidade de pena, e com isto as exigências de prevenção geral e especial ganham uma relevância expressiva aí na obra desse autor. Para Baurman, defende um direito de medidas referido ao fato, em que a função da proteção do princípio da culpabilidade se cumpriria através de critérios de danosidade social e dessa motivabilidade. Bauman, portanto, vai muito além e que pretende não apenas abdicar do conceito de culpabilidade, mas sim que isso, prescindir da ideia de que pena que seria substituída pela adoção de medidas e outras medidas, mas sim na danosidade produzida pelo fato. Cargill, ele abdica do princípio da culpabilidade, amparando-se na instituição básica da dignidade humana, né? Para Sack, ele assevera que o desenvolvimento do estudo da criminologia tornou-se até então uma intervenção punitiva incompatível com a culpabilidade, pois já não seria possível imputar ao agente o comportamento considerado desviado. Portanto, tal comportamento deveria ser considerado por parte integrante de do sistema social. Essas teorias, porém, são incompatíveis com a legitimidade de uma intervenção punitiva racional e limitada, que preserve as garantias individuais do agente e a tutela dos bens jurídicos da sociedade, na medida em que a Constituição Federal agasalhou o princípio da vedação à proteção deficiente, ao impor mandatos constitucionais, né, de criminalização em números positivos. Co-culpabilidade e culpabilidade dos vulneráveis. Essa culpabilidade é uma ideia de Eugênio Raul Zaffaroni, né, que ele fala que a co-culpabilidade ensejaria, assim, a atenuação da reprimenda penal,
No Brasil estaria consagrada aqui no artigo 66 do Código Penal, que permite até então a circunstância de uma atenuante genérica aqui inominada. A pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Trata-se de uma alternativa que se abre ao julgador para que possa atenuar a pena a ser imposta ao réu, né, sem que haja expressa previsão em lei. Um exemplo, uma atenuante em situações nas quais o condenado teve uma vida de privações, uma família desestruturada, uma convivência com o ambiente criminógeno, desde a mais tenra idade, infância, né? Um histórico de vidas e de abusos e de serviços, etc. Trata-se do reconhecimento, ainda que implícito, de que a sociedade contribuiu na forma daquele criminoso, essa repartição da reprovabilidade, né, reprovabilidade entre o criminoso e a sociedade permitiria até então essa atenuante. Não se pode afirmar aqui que o criminoso ele é uma vítima dessa sociedade. Se assim o fosse, estaríamos imputando a reprovabilidade, essa culpabilidade exclusivamente a essa sociedade. E aí conduziríamos à absolvição do réu, né? E trata-se aqui apenas de reconhecer a repartição dessa culpabilidade entre criminoso e a sociedade, conduzindo até então à aplicação de uma atenuante. Co-culpabilidades avessas. Aqui nós vamos entender que parcela de nossa doutrina começou a defender até então uma espécie de co-culpabilidade às avessas e constituiria até então uma reprimenda mais dura às infrações penais cometidas aí por grupos sociais mais abstratos. Uma tentativa até então que se vê de redimensionar a seletividade do sistema penal que, a grosso modo, nós vamos entender, regimenta aí a sua clientela nos grupos sociais menos abastados. Com fundamento nessa co-culpabilidade, as avessas, o exemplo ímpar é uma pena mais elevada aí aos criminosos do colarinho branco. Né? Co-culpabilidade do vulnerável, né? É um estágio posterior da doutrina de Zaffaroni, passou a entender que essa co-culpabilidade seria insuficiente. E aí ele passa a considerar alguns critérios. Né? Considera a pobreza a causa de todos os delitos, desmentindo, sobretudo, aí, pela eclosão do crime de colarinho branco. Se pretendessem até então corrigir o primeiro equívoco, seria conferido mais poder aqui punitivo para as classes dominantes e menos poder para as demais, o que consagraria até então, né, um direito penal classista. E uma outra crítica é que o rico ou pobre, o selecionado pelo sistema penal, sempre será com arbitrariedade nesse contexto. Os vulneráveis são as pessoas selecionadas por esse sistema punitivo, em regra pelo sistema de distanciamento do poder. A culpabilidade, então, né, deveria limitar o juízo de reprovabilidade, em referência a essa seletividade, razão pela qual a culpabilidade legitimaria a função redutora e não do poder punitivo em si mesmo. Sem isso, o direito penal permitiria que o Estado se utilizasse de elementos formais da ética para reprovar aí pessoalmente alguém que já havia sido previamente selecionado por esse poder punitivo. Dentro das modalidades de culpabilidade, nós vamos ver a culpabilidade formal e material. A culpabilidade formal, né, ela é entendida como um juízo de censurabilidade, que realizada em abstrato pelo legislador no momento da construção do tipo penal. E o legislador, ele estabeleceria esse montante de pena na lei. Né? A culpabilidade material seria o juízo de censurabilidade realizado em concreto aí pelo julgador no momento da aplicação da pena, considerando as circunstâncias e características do fato lá concretamente. Quanto ao tipo positivo e tipo negativo da culpabilidade, são concepções
culpabilidade trazidas por Jacober, né? Tipo primitivo de culpabilidade, tipo negativo de culpabilidade. O tipo primitivo de culpabilidade é a valoração da imputabilidade do autor do fato típico e ilícito. Quanto ao tipo negativo de culpabilidade, é a aferição de inexigibilidade do comportamento por parte do agente. A junção desses dois tipos constituiria o chamado tipo total de culpabilidade. Quanto à culpabilidade e neurociência, eu não quero aqui elencar muitos comentários, que ainda está em fase digamos assim, de análise. Então, eu quero apenas dizer que essa culpabilidade e neurociência, né, ela foi trazida há alguns anos, a doutrina, sobretudo na Espanha e Alemanha, e passou a debruçar aí os estudos da neurociência, né, cognitiva, que supostamente provariam a ausência de um livre-arbítrio do ser humano, né, e constituiria em solicitar a uma pessoa que flexionasse os dedos da mão em um momento desejado e que informasse imediatamente o tal momento. Enquanto o processo ocorreria, as atividades cerebrais da pessoa estavam sendo monitoradas. Libet, ele constatou que os neurônios do córtex motor suplementar, que estavam relacionados aos movimentos das mãos, estariam acionados alguns milésimos de segundos antes a informação alcançar a região do cérebro responsável pela consciência. Em suma, as decisões aqui são adotadas em um estágio de inconsciência e posteriormente alcança a área da consciência. A conclusão de Libet, né, é então a de que o processo de vontade é iniciado inconscientemente, só depois toma consciência de que havia decidido. O embate tem conduzido a uma série de autores de grande expressividade na doutrina estrangeira, né, a se debruçar sobre o tema. Como eu disse, acreditamos aqui se tratar de uma nova roupagem do embate do livre-arbítrio versus aí determinismo, né, que tomou conta dos debates acadêmicos no século XIX. Esse novo determinismo, supostamente demonstrado pelo neurodireito, né, é uma expressão empregada para designar a influência até então, né, nós vamos ver, da neurociência no direito e daria ensejo ao neurodeterminismo. Adotar a visão determinista do ser humano, em última instância, conduziria à derrocada do direito penal fundada nessa culpabilidade, né? E aí necessário analisar com muita cautela essas questões aí, tá? Por isso que eu trouxe para os senhores de uma forma mais pormenorizada. Por fim, chegamos ao nosso conteúdo de hoje, né? Na próxima aula falaremos sobre a exclusão, né? Os elementos e exclusão da culpabilidade, tá? Eu espero que vocês fiquem atentos. Essa aula foi bem extensa, né, também, e entediante, muita teoria, tá? Eu espero que vocês dêem uma boa lida no conteúdo para tentar dar uma abertura por complexo no entendimento de vocês e juntamente com a videoaula que nós falamos aqui. É pura teoria, tá certo? E aí na próxima aula falaremos da culpabilidade, os elementos e as suas excludentes, né? Que é a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Aí falaremos, né, aí um conteúdo também bem extenso, falaremos em 2 aulas, depois concurso de pessoas e por fim, introdução à teoria da sanção penal. Terminou o semestre e aí vocês ficariam somente com a prova e boas férias a todos, tá certo? Mas na próxima aula estaremos aqui permitindo o bondoso Deus, tá certo? Bom sábado a todos, tá? Finalizando o vídeo agora, a atividade de vocês é que eu desejo a todos, vai estar lá a atividade abonatória de falta, eu desejo a todos um excelente final de semana, um excepcional final de semana a todos, tá certo? Essa é a tarefa. Fiquem todos com Deus. Esqueci. Voto consciente, tá? Votem consciente. São por causa dos legisladores,
né? E são por eles que depois nós aplicamos o direito aí. Quando o direito está minguado, não adianta nós reclamarmos. São eles que fazem as leis. Tá certo? Aprenda isso. Já aprenderam, né? Eu tenho quase certeza. Votem consciente. Não venda o seu voto. Até mais. Bom final de semana a todos. Excepcional, na verdade. Até mais.